Olá, bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui a sessão de defesa pública da Noraildes Ferreira de Almeida, que vai defender a sua dissertação de mestrado, O Corpo, Movimento e Diversidade Cultural, um estudo pós-crítico na relação do corpo na produção de linguagem, um mestrado acadêmico em letras da Universidade Federal de Rondônia. Para participar da banca, a gente tem como membro externo o professor Heitor Queiroz de Medeiros, da Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Heitor. Satisfação receber você aqui junto conosco em mais um evento da Universidade Federal de Rondônia. Bom dia, professor João Carlos. Bom dia, Noraildes. Bom dia, professora Odete. Para mim é um prazer poder estar participando dessa banca nesse momento. Está grato pelo convite, né, professor João Carlos, Noraildes, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, então, vamos chamar agora aqui a professora Odete Burgli, que é a nossa avaliadora interna aqui do mestrado acadêmico em letra, professora da área da sociolinguística, e que, de forma muito grata e bacana, está sempre contribuindo com as nossas defesas. Bom dia, Odete. Bom dia, professor João, professor Heitor, bom dia, Noraildes. Também quero agradecer muito pelo convite, também é uma grande satisfação de estar aqui para compor junto com vocês a defesa da Nora nesse tema assim, relacionado à educação. Isso aí, então. E aproveitar aqui e dar um bom dia aos alunos, os participantes que estão acompanhando essa defesa pública aí pelo YouTube, a Poliana Carvalho, o Maurício Neves, a Luciana Oliveira, o Davi Rodrigues, a Fátima Nascimento, o Aldísio, a Fernanda Silveira, que já estão presentes. E vamos convidar agora a nossa mestranda aí, que defende hoje, a Noraildes Ferreira de Almeida, para as suas cumprimentações iniciais. Bom dia, Noraildes. Bom dia, professor João Carlos, professor Heitor, professora Odete, e bom dia aos meus colegas que estão online prestigiando a defesa. Isso aí, então. Vamos beber ali, segurando. Eu vou segurar o volume para ela fazer a defesa. A Noraildes, então, terá meia hora para defender e, na sequência, a gente vai às considerações da banca. E um bom dia aí também para o filhinho do Heitor. É verdade, olha aí, ó. Fala, bom dia, titio, titias. Tá aqui. Bom dia. Hoje nós temos banca infantil, né? A todo momento. Então, é só um tempinho, daqui a pouco ele vai cuidar de outros interesses, mas nesse momento ele está interessado em ficar no meu colo um pouco, e o trabalho, né, esse trabalho remoto, em casa, confunde um pouco a questão de trabalho com a questão de família, mas a gente precisa ter capacidade de administrar isso, né? Então... Eu diria que não basta ser filho, tem que participar. Legal, aí, ó. A belezura Aqui, então, da Anabela. Que beleza. Então, nós vamos à defesa da Noraildes. Ela tem aí meia hora. Nesse momento, os membros da banca saem da imagem, mas estão acompanhando. Fica só ela e a apresentação. Aqui no... Noraildes, você tem aí meia hora para a apresentação da sua defesa. Olá, bom dia. Em nome do meu orientador, professor Dr. João Carlos, cumprimento toda a banca. Em nome da Poliane e de Fatinha, cumprimento os colegas que estão online. A nossa pesquisa ficou intitulada como Corpo, Movimento e Diversidade Cultural, um estudo pós-crítico da relação do corpo na produção de linguagem. Então, para fazer uma pesquisa de corpo e movimento,
nós pensamos numa escola estadual lá no ensino médio. E no ensino médio, essa escola, ela está dividida em quatro áreas do conhecimento. E aí percebemos que a linguagem na escola do ensino médio é um campo muito fértil para o ensinar e o aprender. E que tipo de linguagem seria essa que queríamos pesquisar? Seria a linguagem do corpo, que acaba adquirindo grandes destaques nesse mundo pós-moderno e também nos estudos culturais. Ora, se nós estamos percebendo essa ligação entre educação, linguagem, corpo e cultura, então por que não estudar e também pesquisar com a intenção de contribuir qual é essa identificação dessa linguagem corporal para produzir o ensino e a aprendizagem escolar? Tivemos como objetivo geral identificar o corpo como expressão de linguagens das identidades culturais dos alunos do ensino médio na modalidade integral na Escola Estadual Plena Plácido de Castro, no município de Diamantino, estado de Mato Grosso. Os nossos objetivos específicos são 3. Reconhecer os pressupostos e premissas dos estudos culturais pós-crítico que contribuem para a identificação dos movimentos do corpo na produção de linguagem, identificar como os alunos utilizam os movimentos do corpo como forma de comunicação e expressão nos processos de ensino e aprendizagem da área de linguagem e seus códigos tecnológicos. E, por último, nós analisar as variantes linguísticas da linguagem corporal presentes nos processos de estudo da diversidade cultural, nos processos de ensino e aprendizagem. Veja bem, ao longo do percurso da nossa pesquisa, nós focamos nos 3 objetivos específicos. Para que alcançássemos êxitos com esses objetivos específicos, nós utilizamos a metodologia da pesquisa. Nossa pesquisa foi a metodologia pós-crítica. A Dagmar e a Paraíso, elas que encabeçam essa discussão dessa metodologia pós-crítica. Lá no livro da Paraíso, em 2004, ela assegura que as pesquisas pós-críticas se constituem em sistemas abertos que são compostos por linhas variadas de estudos e reflexões que tomam emprestadas algumas teorias e criam outras. Então, ela diz para nós que nós podemos emprestar teorias, mas nós também podemos criar outras teorias. Nós também podemos emprestar essas teorias e trilhar o nosso próprio percurso, o nosso próprio caminho metodológico. A propósito, ela alerta que esses pressupostos teóricos são traçados por encontros, invenções e problematizações feitas a partir de questões motivadoras presentes nos estudos que cada pesquisador deseja realizar. Ora, se eu tenho vários questionamentos acerca da linguagem corporal desses alunos na escola do ensino médio, que é uma escola plena, né, que é um período integral, como é que eu vou traçar essa pesquisa? A metodologia pós-crítica me dá essa liberdade de utilizar o caminho através dos pressupostos teóricos para ir entrelaçando as discussões teóricas dos autores e trilhar o meu próprio percurso. E aí a gente fala agora sobre os pressupostos teóricos, a linguagem e o corpo. Nós utilizamos na pesquisa, foram vários autores, lógico, porque são pressupostos teóricos, eu tenho que dialogar junto com o meu orientador com vários autores. Mas os autores que nós demos maior destaque foi Bakhtin, para falar sobre linguagem, Le Breton e Merleau-Ponty, para falar sobre o corpo. Bakhtin, ele nos assegura que a linguagem é dialógica por excelência e pressupõe sempre a existência do outro, que se expressa porque há um interlocutor que o estimula e que interfere no conteúdo do que é dito e do que não é dito. E aí a gente utiliza Le Breton, David Le Breton, para falar sobre o corpo. Le Breton, ele tem 2 obras que ele fala sobre a sociologia do corpo e a antropologia do corpo. Foram os 2 livros que nós dialogamos de Le Breton na nossa pesquisa. Le Breton afirma que a linguagem corporal revela a forma como um indivíduo se percebe e se apresenta. Ela não está relacionada somente à aparência, mas ela está relacionada a 4 grandes eixos que são primordiais. O primeiro eixo é a forma, o segundo eixo é o conteúdo, o terceiro eixo é o saber e o 4º eixo é o qualitativo social.
O que quer dizer esse eixo chamado forma? É a maneira como qual o indivíduo aparece com o corpo físico e as partes do corpo. O que seria, então, para Le Breton, esse conteúdo? É o que auxilia nessa elaboração corporal através das 5 sensações que nós temos. E o que é esse eixo saber? É o conhecimento do como funciona, do funcionamento do próprio corpo, o organismo, e como se constitui esse funcionamento. O quarto eixo, chamado qualitativo social, é a interiorização de juízo que a gente atribui ao físico do outro. Esses componentes, segundo Davi Le Breton, geram o sentido de estar em um corpo. Bom, eu estou num corpo, eu pertenço a esse corpo, o outro está num corpo, pertence a outro corpo. E essa percepção tem significado e tem valor, norteando assim as ações de qualquer indivíduo durante a vida, incluindo a forma de lidar com a linguagem, principalmente produzida pelo corpo. Aí Merleau-Ponty, que é o outro autor que nós utilizamos, ele fala sobre a complexidade do corpo. Ele diz que, ao falar do corpo e da linguagem, não resta nenhuma dúvida que devemos reconhecer que a língua, que a linguagem é decorrente de um processo sócio-histórico da cultura e identidade. Então, toda a linguagem que eu produzo pelo meu corpo, que o aluno do ensino médio produz pelo corpo, faz parte de um processo sócio-histórico, cultural, dessa identidade dessa pessoa. Ele diz também que o corpo é cheio de multiplicidades, ele é múltiplo, ele não é singular, e ele, ao mesmo tempo, ele é social, o corpo também é político, e o corpo também é cultural. Ora, se a nossa pesquisa está voltada para a escola, então a gente tem que discutir sobre o corpo e a educação escolar. E Le Breton também vai nessa discussão, ele também fala que o corpo, antes de qualquer coisa, a existência corporal, antes de qualquer coisa no mundo, existe um corpo. Com isso, então, nós podemos afirmar que as relações do corpo, no contexto de uma educação escolar, vai além das dimensões biológicas, vai além de um corpo de um aluno sentado para estudar. Então, as percepções visuais, os gestos, tudo que o aluno produz dentro da escola, são idealizados e construídos nas estruturas sociais dentro de uma diversidade cultural. Portanto, essas representações e os imaginários do corpo, eles perpassam necessariamente pelas relações construídas entre os alunos. E o caráter material dessa linguagem? Bom, tudo aquilo que foi dito são pressupostos teóricos. Então, de acordo com esses pressupostos, o caráter material da linguagem destaca-se. Por que se destaca? Porque ele é um campo de conflito que passa pelos estudos culturais e revela as diversas relações corporais ao produzir essa linguagem. Bom, essa é a escola. Caracterização, então, do universo da pesquisa. Essa pesquisa precisa ficar claro para quem está assistindo, a banca já sabe, porque já leu, é uma narrativa etnográfica da linguagem do corpo. No meu período em que eu fui coordenadora, professora e diretora por 5 anos nessa escola. É a Escola Estadual Plácido de Castro, que anexou a palavra plena, porque ela é de período integral, ela está no centro da cidade, ela é em Diamantino, que fica a 220 quilômetros da capital, que é Cuiabá. Esse aí é a foto de alguns professores da escola. Então, qual é o universo dessa pesquisa? É preciso salientar que a Escola Estadual Plena Plácido de Castro, ela é a maior escola de polo de ensino médio no nosso município, ela está bem no centro da cidade e ela atende os alunos da faixa etária de 15 a 18 anos. E funciona no período matutino e vespertino. Bom, falando agora da pesquisa, sobre as produções dos dados. As estratégias que nós utilizamos para essas produções de dados foi na perspectiva da epistemologia pós-crítica, que reconhece que não se tem um procedimento tal qual pronto, formatado, informado, mas que nós podemos construir conforme a necessidade que temos para as resoluções das questões motivadoras da pesquisa. Com base em todos os pressupostos utilizados pelos autores, nós produzimos os dados foram realizados baseando-se em observações e vivências cotidianas, minha como professora,
como coordenadora e como diretora num percurso de 5 anos. Utilizando esses pressupostos e o universo da pesquisa e os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, nós podemos salientar que foram pesquisas feitas através do próprio cotidiano, tanto meu quanto do aluno. E aí, conforme eu era professora, coordenadora e diretora, a produção dos dados foram fluindo de forma natural, sem perder nenhuma forma o espírito científico do meu olhar como pesquisadora, que era necessário para essas produções de dados. Vamos às análises dos dados. Para analisar esses dados, nós fizemos uma análise etnográfica desses dados, que foi aquilo que nós vivemos lá dentro da escola. Realizou-se um processo constante que propicia por meio do início do estudo e continuou até a escrita final, que foram feitas através das minhas observações. Isso significa dizer que as perguntas que motivaram essa pesquisa foram respondidas e também reelaboradas a partir de decisões e estratégias que buscamos nos pressupostos teóricos. Muitas vezes nós indagamos algumas coisas para iniciar a nossa pesquisa que a gente não consegue no percurso respondê-las, e a gente percebe outras coisas e começa a fazer outras indagações, que seriam as questões motivadoras. Como a metodologia, a metodologia pós-crítica nos permite esse ir e vir e trilhar o próprio caminho, nós vimos e revimos várias vezes as nossas questões. Então, ao analisar os dados, nós podemos perceber que trata-se de um conjunto de reflexões etnográficas que foram essenciais para a pesquisa dessa linguagem corporal presente nos movimentos pedagógicos da educação escolar. Uma vez que, sendo um campo de pesquisa em crescimento, com certeza necessita ser consolidada por meio de manifestações de propostas de estudos específicos. Quem já estudou sobre a linguagem corporal dos alunos de uma escola plena no Mato Grosso? Ninguém. Então, fui eu, junto com o professor João, iniciar essa pesquisa. Quais foram os resultados dessa pesquisa? E aí nós descobrimos de que corpo a gente estava falando. De que corpo, então, se fala nessa pesquisa? A linguagem do corpo é um processo histórico de constituição da ciência que vem adquirindo destaque nos estudos culturais relacionados à área da educação e linguagem. A linguagem corporal, nós descobrimos que tem relação direta com os movimentos gestuais de posturas que fazem com que os processos de comunicação e expressão dos alunos sejam mais efetivos nos processos de ensino e aprendizagem da educação escolar. E aí nós utilizamos 2 autores também para falar de que corpo é esse. Neste cenário dessa linguagem corporal, Leve nos mostra que o corpo possui conteúdos simbólicos importantes, que também são alvos concretos, carregados de práticas e discursos sociais. O corpo mostra que existe prática e os alunos discursam socialmente através dessa linguagem corporal. Le Breton, ele afirma, de modo simultâneo ao que Leve fala, que é nessa sociedade individualista que o corpo marca o limite da pessoa, o início e o fim do indivíduo. Enfim, dialogamos sobre um corpo símbolo da sociedade, e qualquer modificação nele emociona, ao menos simbolicamente, o laço social. Qualquer confusão que for introduzida na estrutura do corpo refletirá na coerência do mundo. Tudo aquilo que implica o corpo reflete também no ensinar e no aprender da escola. E o corpo da modernidade? Que corpo é esse? Bom, Baudrillard comenta que as alterações no estatuto da pessoa, o corpo deixa de ser envolvido pela alma e torna-se envolto pela pele, somando ao sentimento de ser uma pessoa. O corpo se constitui na fronteira da precisão que distinguia um homem do outro e organiza um novo jeito dos indivíduos lidarem com as coisas e as relações sociais. Bom, nessa sociedade moderna, o corpo, ele acabou tomando outro jeito, um novo jeito do indivíduo lidar com as coisas que estão acontecendo e com essas relações sociais, principalmente agora na pandemia, né? E aí, qual é a relação do corpo na produção de linguagem, já que essa é uma das propostas? Para alcançar os resultados,
Então, nós buscamos reconhecer os pressupostos e premissas dos estudos culturais pós-críticos, que contribuiu para a identificação dos movimentos do corpo na produção de linguagem. À luz do que constava em nossas notas de campo, já que o meu é uma narrativa etnográfica, então nós anotamos, com a ajuda da nossa memória do local pesquisado, o material passa progressivamente a falar. Então, tudo aquilo que eu tinha anotado, observado, aquilo começou a gritar e revelou, assim, gradativamente, diferentes níveis de significação, nas quais os 3 objetivos, lá do início, os específicos, vão se encaixando certinho nos dados do campo analisado dessa pesquisa. A linguagem corporal no ambiente escolar, nossa pesquisa é essa, né, lá dentro da escola. Então, os pressupostos relacionados à aprendizagem e à relação do sujeito com o mundo e com o corpo, é imprescindível nos processos de ensino-aprendizagem analisar, ensinar, aprender, linguagem e corpo. É imprescindível analisar isso. E Aslan diz que o corpo é, do ponto de vista científico, a instância fundamental e básica para articular conceitos centrais para uma teoria pedagógica. Então, não dá para retirar o corpo do ensinar e do aprender. Então, percebe-se aí que nessa perspectiva, então, nós podemos reconhecer que o aluno do ensino médio, lá da Escola Plena, Plácido de Castro, é um corpo e é uma mente conectados ao seu contexto. E de modo algum poderá ser desconectado, e sim acariciado dentro das suas especificidades, tornando possível um ensino não fragmentado, mas uma educação, enfim, de corpo inteiro. E aí, para dentro da escola, nós utilizamos o nosso queridíssimo Miguel Arroio, que ele mostra que o adolescente lança a mão do corpo para comunicar, interagir, experimentar, e o faz de modo intencional, sua comunicação com o mundo. Então, o adolescente, ele utiliza o tempo inteiro do corpo para produzir linguagem. Nesses pressupostos educacionais, então, nós podemos considerar que, enquanto linguagem, o corpo se manifesta culturalmente, revelando expressões que muito têm a ver com as relações históricas, que demonstra que o corpo em movimento, mesmo que individualizado, é ao mesmo tempo único e social, cuja interação constrói e reconstrói, conforme as identidades culturais dos sujeitos. E aí a gente falou ao longo da apresentação sobre questões motivadoras. Então, quais foram as nossas questões motivadoras para a gente dizer que o corpo produz linguagem? O que inquietava? Então, está aí, ó. Como reconhecer os pressupostos e premissas das identidades culturais do corpo do aluno do ensino médio? Como que a gente pode reconhecer? É possível descrever como os alunos utilizam o corpo como expressão de linguagem nos processos sociais e culturais do ensino médio? Como analisar as variantes linguísticas da linguagem corporal nos processos de ensino e aprendizagem no ensino médio? Então, essas foram as nossas questões motivadoras que nos levaram às pesquisas. E aí, como professora, coordenadora e diretora, quando paramos para analisar os projetos pedagógicos executados lá dentro da escola, nós descobrimos que a cultura vista como linguagem fica totalmente evidente e que ela se manifesta e se executa nos corpos, já que o corpo é produtor, sim, de linguagem, e que muito tem a ver com a historicidade que se constitui sobre a sua expressão. É um corpo em movimento, mesmo que individualizado. É, ao mesmo tempo, único e social, cuja interação constrói e reconstrói as suas identidades. Nessas observações feitas ao longo dos projetos pedagógicos dentro da escola, pudemos perceber a materialidade corporal existente nas apresentações. Naqueles momentos bem específicos, onde os alunos abrilhantavam com as suas apresentações dentro dos projetos. O corpo em sua plenitude era realmente real, era respeitado, era mostrado, era falado e era aplaudido. Enquanto os alunos falavam, dançavam, cantavam, gesticulavam e vibravam, uma constelação de fatos sociais e culturais estavam
organizado ao redor do significante corpo. Segundo Le Breton, esses fatos formam no campo social coerente, com lógicas discerníveis, criando um observatório privilegiado dos imaginários sociais, culturais e das práticas que suscitam a linguagem corporal. E o corpo nos processos de ensino e aprendizagem, que é uma das nossas indagações, o que o corpo tem a ver com o processo de ensinar e de aprender? Esses grupos são compostos por indivíduos que se aproximam a partir de afinidades. Que indivíduos? Os alunos, né? Os modos de ser, os alunos se agrupam assim, né? Os modos que eles são, de pensar e de agir, assim que eles se organizam dentro da escola. Percebemos, então, nesses estudos e observações, essa formação desses grupos dentro da escola, na hora de resolver as atividades propostas pelos professores em sala de aula. Esses grupos também eram formados na hora do intervalo, e até mesmo na hora das apresentações no pátio dos projetos culturais. Os grupos eram formados através dessas afinidades. Os alunos têm uma forma diferenciada de se comunicar corporalmente, os alunos do ensino médio. Eles se organizam em grupos homogêneos, conforme a sua cultura. Então, por isso que nós discutimos cultura. Uma vez que a escola atende a todos os bairros da cidade. Então, como é a maior escola de ensino médio, e ela está localizada no centro, ela atende todos os bairros do município. A escola, então, sendo assim, ela se torna diversa e plural, com as suas manifestações culturais. E Ferreira diz bem assim, ó, destaca que a cultura é composta por diversos elementos e movimentos corporais, e valoriza a linguagem, a qual lá Bakhtin, que a gente falou no início, que a gente discute linguagem com Bakhtin, considera um fato social, cuja existência fundamenta-se nas necessidades dessa comunicação, desses grupos dentro da escola. E quais são as variantes linguísticas da linguagem corporal? Olha aí a gente respondendo mais um objetivo específico. Ao analisarmos os alunos da escola, que o corpo é produtor de linguagem nos processos de ensinar e de aprender, isso amplia um leque de possibilidades de atendimento e compreensão dos conteúdos em sala de aula. Assim como seduz o aluno a provocar a reflexão por meio dessa linguagem. As diferentes linguagens manifestadas na corporeidade oportunizam a significação e a ressignificação do aluno em seu ambiente escolar dentro dessas variantes linguísticas. O corpo, como produtor de linguagem, está presente na escola quando observamos a forma como o professor organiza a sala em duplas, em trios, em círculo, nos momentos das atividades dos projetos, quando os alunos vão para a biblioteca realizar as atividades propostas em sala, quando os alunos vão pesquisar no laboratório sobre o conteúdo de sala de aula. Em todas essas atividades de ensinar e de aprender, é possível identificar as linguagens corporais e suas variantes presentes dentro da escola. Então, nós percebemos ao longo dessa pesquisa que uma das saídas estratégicas para os conteúdos culturais, conhecimentos gerais, linguagens, que os professores precisam planejar, eles devem ser retomados não como um receituário conteudista, como uma forminha pronta, mas como eixo, dividir entre eixos temáticos para observação e prática do corpo nesse processo. Entendemos também, por eixos temáticos, que é um conjunto de conteúdos e disciplinas que estão correlacionadas. Dessa maneira, fica bem mais fácil cada uma das áreas de estudo relacionar a sua área com uma outra área, porque todas, ao mesmo tempo, acabam compartilhando o mesmo plano e eixo, facilitando estar dentro da sala de aula e valorizando a linguagem corporal do aluno. E tá aí as nossas considerações finais. Nós acreditamos que a compreensão do uso do corpo na configuração das linguagens, na perspectiva da identidade cultural, pode sim contribuir de sobremaneira para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem na educação escolar. Nós compreendemos também que os movimentos do corpo na produção da linguagem, uma perspectiva cultural pós-crítica, pode colaborar com a produção do conhecimento e dos saberes escolares sobre os estudos das diversidades culturais, dos vários matizes da brasilidade presentes no bioma amazônico, e foi possível pesquisar a cultura e os costumes dos alunos da educação básica, que é de fundamental importância para compreendermos a função do corpo
bem como seu papel de destaque na produção das linguagens, e assim contribuir com conhecimento para a área de linguagem. Coloquei algumas referências teóricas, e essa é a minha homenagem ao nosso querido Pandran, que nos deixou mês passado, e não teve a oportunidade de terminar o mestrado conosco. Foi mais uma vítima da Covid-19, deixou filho, esposa, mãe e irmãs. E essa é minha homenagem ao meu colega de mestrado. Coloco-me à disposição da banca. Grato a Noraildes pela apresentação, apresentou dentro do tempo. E fica aí também a homenagem, né, ao Pandran, que mestrando, ele é uma turma, acho que depois da Norailde, né, foi vítima da Covid, e infelizmente perdemos. Estamos passando por esse momento de grande dificuldade para todos, né? Estamos todos nós ainda confinados, por isso que vocês viram aí, ao mesmo tempo apresentando, segurando criança, nem a secretária do lar a gente tem procurado movimentar nesse momento, e considerando que o estado de Rondônia encontra-se em colapso com o sistema de saúde, não temos leito, e nesse momento, com tudo isso, nós estamos aqui em defesa da vida também, né? Quer dizer, lutando para sobreviver. E ao mesmo tempo cumprindo os prazos, porque o mestrado tem prazo, tem que fazer isso dentro dos prazos legais para que não aconteça nenhum problema. Apesar de muitos alunos, né? Mas estamos aí, está na Covid, mas a vida continua e, infelizmente, a gente tem que passar por tudo isso. Mas vamos lá, vamos às considerações da banca. Eu vou convidar inicialmente o professor Heitor e, na sequência, a professora Odete. Heitor, é contigo, eu deixo você, a Norailde, para a sua edição, as suas perguntas e considerações. Mais uma vez, agradecer ao convite para participar da banca, dessa banca nesse momento importante, né, de defesa de uma dissertação de mestrado, importante para a mestranda que está concluindo agora, importante para o programa, né, que cumpre a sua responsabilidade de estar formando pessoas num nível de pós-graduação estricto sensu, numa região importante e estratégica, que é o estado de Rondônia, e a UNIR cumpre, sem dúvida, um papel fundamental na área da educação, de diversas formações para o estado de Rondônia, para a Amazônia como um todo, e sabendo que atende alunos, né, de diversas regiões do Brasil. Então, para mim, é um prazer estar aqui, parabenizar você, Noraildes, pelo teu trabalho, né, pela tua pesquisa, pelo teu esforço, né, realizar um mestrado, inclusive, em condições tão adversas como você e como o professor João falaram agora há pouco, e que essa é a realidade em diversas regiões do país, mas que você consegue brilhantemente dar conta do que se comprometeu a fazer, né? Então, a sua dissertação, como eu já falei na qualificação, ela tem uma excelente qualidade, né, no sentido de que você consegue responder o que você se propôs a fazer nos seus objetivos gerais, nos seus objetivos específicos, e, inclusive,
assim, ó, as sugestões que foram feitas pela banca, né, e que, da minha parte, que foi muito pouca coisa na qualificação, você respondeu a isso, né, deu conta de revisar a sua tarefa para avançar um pouco mais nessa versão final da tua dissertação. Eu estou, assim, contente, gostei muito de fazer essa última leitura, né, da sua dissertação de mestrado, um trabalho cuidadoso, que traz uma discussão teórica bastante densa, né, robusta, nessa articulação dos estudos culturais pós-crítico, né, o diálogo com esse campo teórico está de excelente qualidade, a sua opção por uma metodologia, né, também transgressora no sentido, né, do que a Paraíso e a Meyer traz para a gente, né, de outras formas de se fazer pesquisa a partir dos estudos pós-críticos. Você faz isso com maestria, né? Então, eu considero que você, né, está finalizando o seu mestrado assim, com um trabalho robusto e de excelente qualidade, precisa de algumas, eu vou falar de trás para frente, precisa, assim, como todo mundo fala, mas é real, é importante que você faça uma revisão final do teu trabalho, preferencialmente, né, vocês estão num curso de letras aí, com um profissional da área, e preferencialmente que nunca tenha lido o teu trabalho, porque a gente vai lendo, escrevendo, e a gente passa a não ver o erro mais. Por exemplo, a data do teu trabalho ainda está com o ano de 2020, né? Nós estamos no ano de 2021 já. Isso é só um exemplo que eu estou dando para você de coisas que vai passando e que precisa, portanto, um olhar estranho, né, para poder descobrir os pequenos problemas que ainda existem no trabalho, mas que não compromete nada a qualidade dele. Eu vou falar de uma outra questão, né, mais na frente, mas eu quero ainda retomar, assim, uma reflexão sobre a pertinência da tua pesquisa, do tema que você selecionou para você pesquisar, e que, sem dúvida, é uma dissertação que traz uma carga, né, uma estrutura inovadora, no âmbito da pesquisa da pós-graduação stricto sensu, que ela é extremamente importante. Nós sabemos, e isso é estudado aí no programa, né, com certeza, dessa supremacia que nós temos, né, da linguagem falada, né, sobre outras formas de linguagens que nós temos. E, inclusive, essa supremacia da linguagem falada, ela tem grandes méritos, grande importância na nossa sociedade, principalmente na sociedade, né, moderna, mas em todo tempo, porque nós nos comunicamos pela fala, mas ela é muito utilizada também como estratégia, né, intencional de dominação e de exclusão, que está ligado à lógica de que as pessoas são obrigadas a falar de forma
correta, entre aspas, né? Usar um certo tipo de erudição na fala, porque isso é uma demonstração de superioridade, de formação, né, cultural, e que muitas vezes nós, inclusive, usamos para diminuir as outras pessoas, né, na disputa né, no mercado do trabalho, ou mesmo nas relações pessoais. E ao abordar, focar o teu trabalho na questão da linguagem do corpo e olhando para uma escola e para uma escola pública, você traz uma contribuição muito grande, né, no sentido de observar, de analisar e de descrever sobre isso, de uma prática cotidiana que nós temos em todos os lugares, mas é importante olhar isso para a escola, porque você é uma pessoa que está dentro da escola, para ver que existem outras formas de comunicação, né, outras formas de linguagem para que as pessoas entendam, né? Se nós pegarmos, assim, e você traz isso na sua dissertação, os grupos que existem dentro da escola que você observa, mas ele está em todas essas escolas, em todas as escolas, em todos os lugares, tem códigos de comunicação que se expressa através do corpo, e isso cria, inclusive, uma identidade das pessoas, e que faz com que as pessoas consigam se fazer entender, e ao mesmo tempo, tem a possibilidade de mostrar a sua importância. Se nós pegarmos um exemplo muito simples na questão da linguagem do corpo, para a gente ver o poder e a potência disso, nós podemos pensar, por exemplo, na forma de vestimenta, né, na forma de se vestir que os jovens tinham e que os jovens passaram a ter aí a partir da década de 80, possivelmente. Por exemplo, hoje em dia é moda entre jovens, inclusive jovens da classe dominante, até um certo tempo, porque depois eles vestem paletó e gravata para continuar exercendo a prática da dominação, mas de usarem, por exemplo, roupas com calças caindo, assim, mostrando as cuecas, e que isso é muito bacana, inclusive, eu acho que para arrumar namorada, né, os jovens, assim, e que isso aparece nos grupos de jovens que são jovens excluídos da sociedade, num comportamento transgressor, e que isso vira moda na nossa sociedade, e que, inclusive, hoje vende na boutique as cuequinhas, né, de grife, não sei o que lá, e que tem que deixar a calça caindo para mostrar que você usa aquilo, e que, evidentemente, isso é utilizado pelos filhos dos ricos. É uma expressão do poder da linguagem que o corpo tem na comunicação na nossa sociedade, e que muitas vezes ele é mais potente do que a própria linguagem falada e a própria linguagem escrita, porque muitas vezes, se nós principalmente na academia e principalmente na escola, a maior parte dos docentes, inclusive, não tem a capacidade de trabalhar com a lógica das diferenças e perceber que um jovem e que uma criança que fala uma linguagem que não é uma linguagem erudita, ele não está falando errado, é uma forma diferente de se falar, e nós, na maior parte das vezes, não aceitamos isso enquanto professores e professoras, e nós enquadramos os jovens dentro de uma lógica autoritária de que todo mundo tem que falar, né, uma linguagem erudita, porque é ela que manda no mundo. E os jovens mostram, transgredindo, que isso não é verdade. Manda no mundo quem tem as atitudes de fazer as transformações, de se expor,
e os nossos jovens, principalmente na escola, têm esse comportamento, e você mostra isso muito claro no teu trabalho. Não significa que a linguagem falada não é importante, ela é super importante, mas a linguagem do corpo, hoje em dia, ela tem um poder de comunicação tão grande que vai fazendo com que a sociedade, inclusive, mude os nossos comportamentos. E seu trabalho traz isso com grande profundidade, com grande maestria. Eu gostei muito de ler o teu trabalho, e considero, inclusive, que ele está pronto, assim, ó, não tem praticamente nada para você fazer no teu trabalho. O que foi solicitado na qualificação, você fez, né? Eu acho que você traz um trabalho pronto, precisando de pouquíssimas, assim, só uma parte de revisão mesmo, e que isso não cabe nem a você, que cabe a um profissional aí para fazer essa finalização. Tem coisas, tipo assim, ó, na página 12 do teu trabalho, você, no primeiro parágrafo, que você começa falando assim, ó, estudos da linguagem do corpo no campo dos estudos culturais, apresenta-se como um campo de estudo para intelectuais de diferentes origens. E aí você traz os intelectuais ligados à questão da linguagem do corpo, né, que você vai falar de Mauss, Le Breton, né, Merleau-Ponty, e você traz o Arroyo, e depois você continua falando assim, ó, entre as diversas formações dos pesquisadores que se interessam pela área, podemos destacar aqueles que são oriundos dos estudos literários, linguísticos, sociologia, história, antropologia, comunicação, geografia, psicologia, educação e filosofia. E, em cima, você nomeia quem são os autores que trabalham no foco da tua pesquisa em relação à linguagem do corpo. Aqui você traz só as áreas. Eu acredito que fica melhor, se for para você manter quais as áreas, você trazer quem são os autores da mesma forma que você traz em cima. Ou então, você retirar isso, porque isso não vai fazer, não é isso que diminui o teu trabalho, que vai fazer diferença. Mas, ao se referenciar a essas áreas, a esses campos, falando que tem autores que tratam isso, se você for manter isso, eu considero que você deveria trazer quem são eles, tá? Mas que eu acredito que talvez assim, ó, nem tenha necessidade de você trazer essa afirmação no teu trabalho, tá? Eu só estou colocando isso como assim, uma contribuição para você rever no teu trabalho, mas eu fui dar uma olhada nas sugestões que eu fiz para você, e eu estou contemplado, né, no que toca às melhorias que a gente sempre tem que fazer após um momento de qualificação para chegar agora nesse momento de defesa. Eu acho que você atendeu tudo. O teu trabalho é um trabalho brilhante, Noraildes, né? Um texto muito bem escrito, rigoroso, cientificamente, mas, ao mesmo tempo, um texto despojado, é um texto que possibilita uma leitura prazerosa, né? É um texto robusto, mas que não é hermético, né? Não é aquela coisa que a gente fica cansado em ler, porque, inclusive, ele traz essa intencionalidade da desconstrução da lógica da linguagem,
possibilitando uma leitura, né, que incorpora outra dimensão, que é a dimensão do corpo, para a gente entender, né, a nossa escola, para a gente entender, estabelecer ter capacidade de estabelecer uma comunicação com os jovens que estão dentro do espaço escolar, né, na educação básica, mas que é o foco da tua pesquisa, e que você faz isso, né, com muita qualidade. Eu não tenho dúvida que o teu trabalho é um trabalho que, inclusive, precisa ser publicado, né, para que ele possa chegar nas escolas da educação básica, principalmente, mas que ele possa estar disponível para acesso de outras pessoas interessadas na discussão, né, tanto ser publicado com um livro autoral, ou quem sabe, e também artigos em periódicos, né, importante você fazer isso pela qualidade que o teu trabalho traz para a gente. Eu, assim, eu considero que você traçou um objetivo geral, né, e que depois você decupa ele em objetivos específicos e você responde, né, os seus objetivos específicos está na página 11, e que você, no corpo da tua dissertação, você traz os resultados, as análises que você se propôs no seu objetivo geral e aqui nos seus objetivos específicos, né? Então, considero que você está com a sua missão cumprida. E uma contribuição do teu trabalho, que eu também já falei, mas que reforça, é a opção metodológica que você traz, né, baseado em Meyer e Paraíso, né, a questão, né, dos estudos pós-críticos, possibilitar uma forma diferenciada de fazer pesquisa, que não perde o rigor que as universidades pedem, que exige, mas que se permite transgredir na forma de se pesquisar, de produzir os dados, de analisar os dados, de trazer uma escrita que, inclusive, seja uma escrita mais palatável para a leitura, como eu falei para você, e que, inclusive, possibilita a gente saber que ciência e arte, ciência e poesia está umbilicalmente ligados. Nós que não temos muito a capacidade de fazer isso, e na maior parte das vezes a gente escreve de uma forma tão hermética que a maior parte das pessoas não querem ler isso. Eu me lembro, tem um professor da USP, que eu e o Joãozinho, inclusive, trabalhamos com ele, o professor Marcos Sorrentino, que é, assim, uma das maiores referências no Brasil e no mundo na área da educação ambiental. Ele contou uma história uma vez, que ele publicou um livro, e a mãe dele ainda era viva, e ele pegou o livro e deu de presente para a mãe dele, né? E aí, passou um tempo, ele perguntou para a mãe dele o que ela achou do livro. Aí ela, com a sinceridade das mães, né, falou para ele: olha, meu filho, eu gostei muito, legal que você escreveu esse livro, mas você tem certeza que precisa escrever tão difícil como você escreveu? Né, que ela não falou, mas nem a mãe dele conseguia ler as coisas que ele escreveu no livro, de tanta erudição que ele tem, você está entendendo? Tinha e tem, e que a gente mostra, porque a gente está enquadrado a fazer isso. Ele levou um choque quando a mãe dele falou isso para ele, e inclusive foi um dos motivos que fez com que ele passasse a se preocupar mais
com a forma com que ele estava escrevendo, né? E ter a clareza que não dá para escrever para meia dúzia de iluminados, que são aqueles que são dominadores de uma linguagem considerada erudita, né? E que é para poucas pessoas. A maior parte das pessoas, inclusive do mundo, não vão nem para a universidade, né? E a gente precisa pensar que as universidades são importantíssimas, e é por isso que nós estamos aqui, mas as universidades não são donas do mundo, né? E que é da universidade que existe uma responsabilidade no caminhar de ter possibilidade de dialogar com quem não está na universidade, com o resto da sociedade. A nós que cabe essa responsabilidade. E a MEG e a Paraíso, elas vão falar muito disso, né? Nesse trabalho que você utiliza, né, da metodologia pós-crítica, o nosso jeito, né, de nossa forma de fazer pesquisa, né, é um desafio e você consegue fazer isso, né, de forma muito competente e que, portanto, a sua escrita, que, portanto, a sua dissertação está num patamar extremamente importante, né, nessa responsabilidade que as universidades têm e que os programas de pós-graduação têm, inclusive de democratização da linguagem, né? De democratização do conhecimento, de continuar fazendo o que é de nossa responsabilidade, mas sabendo que a gente precisa dialogar com o resto do mundo, tá? Você faz isso com maestria. E a pergunta que eu tenho para você Noraídes, mesmo vendo aí que tem a Anabela exigindo o direito dela de mamar, e olha que coisa aconchegar no colo da mamãe, mas eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que é importante ouvir, né, de quem está concluindo um mestrado, que é o seguinte, ó, o que significou para você esse tempo que você passa numa universidade pública, na Unir, fazendo, né, um mestrado, o que isso representou no seu crescimento enquanto pessoa, no seu crescimento profissional, ou não, né, porque você pode chegar à conclusão que foi uma perda de tempo na tua vida, né, tem direito, e é bom até que se fala isso, mas é importante, né, você ter claro isso, e eu estou te perguntando, então, isso, qual o significado para você, né, dessa experiência que você teve de fazer um mestrado nesse tempo, inclusive numa universidade importante, como a Universidade Federal de Rondônia? É essa a minha pergunta. Em tempos de pandemia, tudo é mais diferente. Pandemia, né? Primeiro, eu quero agradecer as palavras e as contribuições do senhor acerca do meu trabalho. A ideia da escrita era trazer a forma mais acessível da escrita para o leitor. É muito chato ler um texto muito denso, é muito cansativo. E aí, a minha ideia sempre foi escrever de forma mais sucinta, mais clara, sem perder o rigor que a língua portuguesa exige, mas que trouxesse de forma mais clara para o leitor a importância do tema. Sobre o questionamento, qual é a importância desse mestrado para mim, eu sou a 8ª filha. Desses 8, todos são professores. Só que eu sou a 2ª a ter o mestrado. Então, eu sou a caçula de 8. Então, para mim, já foge a regra. Conforme a regra, eu deveria ser a última a ter o mestrado, e eu sou a 2ª. E a gente pensa, e aí os meus colegas que estão me ouvindo, a gente acha que é muito difícil estar aqui hoje, apresentando. O difícil mesmo é parar para estudar e escrever. Isso acaba alterando quem eu sou como pessoa, quando eu paro para estudar e para escrever. Quando a gente senta à frente de um computador, ou está diante de um livro, fazendo a leitura, para essa construção teórica,
a gente percebe como a gente falha quanto profissional. E essa discussão entre teoria e prática que eu analiso dentro do meu trabalho, eu pude perceber o quão ainda, nesses 18 anos de carreira que eu tenho, eu preciso melhorar como professora, como coordenadora e como diretora. Que essas discussões trouxeram para mim a realidade de uma escola que ela está viva o tempo inteiro. É uma escola viva. E se ela é viva é por causa dos alunos e dos profissionais. E esses profissionais precisam rever, assim como eu acabei revendo nessa construção dessa dissertação, o quão é importante estudar. E nesse estudo é possível perceber o quão ainda estamos em construção, como somos seres inacabados. E eu vou retornar, porque eu preciso me apresentar ao meu local de origem, no Mato Grosso, eu tenho que me apresentar na escola. Eu me apresento vou me apresentar de forma diferente. Porque, assim como o senhor disse que foi uma teoria densa, compactada, estruturada no meu trabalho, eu vou me tornar, ou já me tornei, uma profissional mais calma e tranquila para observar o que o corpo e a linguagem do meu aluno está me pedindo como profissional em sala de aula. Porque não é fácil ser aluno numa escola de período integral, ficar lá 8 horas dentro da escola, o corpo querendo falar e o professor não conseguir fazer essa leitura dessa linguagem. Hoje eu já compreendo essa necessidade por causa desse estudo. Me tornei diferente por conviver com pessoas diferentes, vim para um estado maravilhoso, impecável, tive filha aqui, uma nortista, uma porto-velhense nortista, me torno um ser humano diferente e, com certeza, ao retornar para a escola, a minha prática escolar, pedagógica, tanto professora, coordenadora e diretora, será totalmente diferente. Não sei se eu atendo a indagação do senhor ao falar. Tranquilo, Nora. Grato, tá? É isso, Heitor. Grato É isso, aí professor João Carlos, tá? Grato. Grato a você pelas considerações, pelas dicas, por tudo aquilo que já indicou na qualificação, para que ela pudesse melhorar a sua dissertação. E agora com mais algumas dicas aí que com certeza vai ajudar a ficar melhor. Grato, Heitor. Vamos receber a professora Odete agora aqui. E a Odete passa a ser a nossa avaliadora externa, que vai fazer as suas considerações relacionadas à dissertação da Noraildes Ferreira de Almeida. Odete, é contigo e uma satisfação, mais uma vez, receber a tua presença numa banca para poder analisar uma dissertação de mestrado acadêmico. Bem, então, gostaria também de agradecer mais uma vez por esse convite e fiquei muito feliz por ver a minha aluna de sócio, né, chegar nesse ponto, né? Principalmente no estágio em que ela está da vida, se dividindo aí entre essa felicidade de ser mãe de uma bebezinha e que exige tantas atenções, né? Na verdade, o que eu tive observando desde o sumário e a etnografia, eu sempre gosto dos trabalhos que o professor João orienta sobre essa questão da pesquisadora falar sobre si, né? Então, a gente percebe o quanto o profissional, ele acaba transferindo para a sua prática aquilo que ele viveu, né? Então, você, com essa família de professores, com essa tua trajetória, e uma guerreira, né? Porque você, de 8 irmãos, conseguir ser a segunda a fazer mestrado, né? Então, já é uma guerreira por si só, por esse fato, né? E o quanto essa trajetória de vida, ela reflete na sua vida e na sua percepção de analisar os alunos. Que beleza ter você enquanto educadora, né, com essa tua sensibilidade. Também gostaria de também estar contigo
nessa sua enumerização do Pandran, que não teve essa chance, né? Então, é isso que a gente fica penalizada, né? Mas, com certeza, ele está presente aqui conosco hoje. Eu achei interessante, eu conheci essa sociopoética em 2007, quando o professor João me deu os materiais de uma aluna minha que não sabia o que pesquisar. Ele diz, olha, tem aqui essa sociopoética. Eu falei, mas o que é isso? Aí, então, ele me mostrou, eu li bastante sobre isso, mas de lá para cá eu ainda estava, né, sem tempo, oportunidade para desenvolver esse ponto. Mas aí fiquei contente de ver que a sua dissertação trabalha bastante isso. E, como o professor Heitor falou, é muito denso, é muito pedagógica a sua explicação, muito prazerosa a leitura, e com esse seu trabalho, né, eu acho assim que é muito bom para ter esse conhecimento deste campo, né, porque muito bem escrito. Claro que com o professor Heitor precisa de algumas revisões, poucas coisas, mas isso é normal em todos os trabalhos. Essa questão de observar o corpo do aluno, as reações do aluno, ela se faz muito presente na questão do ensino, principalmente do ensino de línguas, né? De você observar como é que o aluno está reagindo às suas explicações. Essa questão do olhar sempre foi importante, de você ter os alunos olhando você, né? Agora, e você fazendo, além disso, do olhar, o corpo, né? Não só os olhos, mas o corpo em si, né? E lembrar que essa linguagem falada e escrita, né? Que se faz a pesquisa olhando só isso, ela não é suficiente para avaliarmos o aluno. Então, por isso que a gente tem que sempre valorizar o professor pelo trabalho dele, porque é um trabalho muito complexo. As pessoas acham que resolver a sala de aula é entrar ali na frente, dar aula e acabou. Então, se você não tiver o seu olhar para o protagonista principal, que é o seu aluno, não adianta você ter todas as metodologias, todas as ferramentas, mas você precisa chegar nele. Ele é o protagonista da educação. E ter um professor que se disponha a ver todo este lado é realmente um profissional completo, vamos dizer. É interessante você ter utilizado os adolescentes, porque eles realmente que são os transgressores, né? Então, foi muito bem escolhido, gostei bastante, porque mostra, às vezes eles até preferem não falar, eles são, às vezes, eles têm o poder de falar, eles têm a vontade, mas eles, às vezes, se negam somente para transgredir. E aí, se ele não fala, você tenta descobrir na questão corporal dele, né? Muito interessante isso. E digo para você que a sua pesquisa é muito corajosa, porque quando você toca num assunto em que mostra mais esse desafio, aí então a maior parte vai dizer, meu Deus do céu, mas eu já tenho tanta coisa para olhar numa sala de aula, ainda vem com essa história de corpo, o professor tem que ficar olhando o corpo, né? Então, eu te digo que é corajosa, você é corajosa, já mostrou na sua trajetória de vida como você é guerreira. Então, na verdade, como você diz também numa parte do seu trabalho, na página 17, que você vem como uma ruptura das pesquisas cartesianas, que priorizam a neutralidade do pesquisador na coleta de dados e análise dos dados. E ela buscou se envolver na produção de dados, né? Você se envolve nessa produção dos dados. Isso se encaixa dentro da etnografia de sala de aula, né? Que o professor é pesquisador da sua prática. Isso leva a que ele não tenha, que
ele vai tendo, de acordo com a sua pesquisa, ele vai mudando realmente esses objetivos, porque ele vai olhando, esses objetivos vão se desdobrando em outros objetivos, e aí ele tem que retomar algumas questões no meio do caminho. Na verdade, ele acaba fazendo a teoria. Então, quando diz que o professor é pesquisador, né? Muita gente vai dizer, mas como? Isso hoje parece um pouco mais óbvio, mas não era. A sala de aula era a última a ser encaixada dentro de pesquisa, né? Antes dos anos 90, a gente tinha as questões teóricas que eram aplicadas dentro dos dados de campo da linguagem, né? E onde é que ficava o ensino, né? Então, não se achava que o ensino seria uma pesquisa. Então, o professor é um professor e um pesquisador, né? E também, você observar a sua prática não é algo tão simples, porque você precisa ter a neutralidade suficiente, né? E que você precisa ser muito autocrítico para conseguir ter essa neutralidade, né? Sim. Além disso, o seu trabalho procurou revelar como as várias disciplinas podem contribuir com esse aprendizado e com esse olhar do corpo. Achei muito interessante, porque realmente, se você dá um trabalho para uma pessoa, na área de matemática, outro de linguagem, outro de artes, outro de educação física, a produção, o produto final vai ser diferente, né? E ele pode aliar isso. Por exemplo, na área de língua inglesa, tem uma escola pública aqui que ela faz um festival de dança, né, em que eles observam tudo nesse festival, a língua, a temática, né, a questão de como eles se desempenham na questão corporal, né? Então, realmente, o produto final pode ser isso, né? Você pode incluir nessa avaliação não só uma prova escrita, não só uma prova oral, mas também uma prova, né, em que você consiga colocar essas questões corporais como linguagem, né, e como fruto de avaliação. Como eu digo para você, o professor Heitor já tinha falado que a sua pesquisa é de fôlego, e principalmente para quem está interessado na área, é muito boa, né? E também não é chata, é uma leitura gostosa, né? E que você vai progredindo bem legal nas várias sessões, né? Também, você, na página aqui, 49, você diz assim, explica essa metodologia que o pesquisador etnográfico transforma a observação participante em narrativas das linguagens do corpo relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem na educação escolar. Então, que a gente sabe que na pesquisa etnográfica você utiliza de várias técnicas, e uma delas é a observação participante, e você utilizou as suas anotações de campo, as suas observações, como prova dos seus dados, né? Então, você conseguiu colocar diferentemente das outras, em que, claro, que você utiliza o seu informante, o seu colaborador, o informante, o seu aluno, como produtor de dados, mas também a sua observação participante vem com muita força para demonstrar esses dados, né? E para você triangular os seus dados, né? Bem,
Então, eu gostaria só de saber como é que você poderia, então, eu teria duas perguntas para você. Como é que você se sentiu utilizando essa metodologia da sociopoética? Que é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que você poderia dizer aos professores sobre esse tipo de pesquisa que você fez, já que ele vai alegar que não tem tempo de mais nada e ainda tem que fazer isso? Você acha que é possível ele incluir nas pesquisas dele, nas aulas dele, essa outra observação da linguagem corporal? E como você disse, você olhou no pátio, você olhou nas apresentações, na sala de aula você disse que não, que era mais nesses outros locais, né? Mas além da sala de aula dele. Então, são duas perguntas que eu gostaria que você fizesse. Pode dizer. Obrigada pelas palavras e considerações acerca do meu trabalho escrito. Eu fico lisonjeada, minha professora de sociolinguística. A primeira pergunta é sobre a metodologia. O que a professora senhora pode responder? Isso. Como é que você se sentiu utilizando essa metodologia da sociopoética? Que para muitos ela assim, que a pessoa pensa o que é poesia, o que é? O que é isso? Eu vou usar uma palavra que é muito simples e vai descrever como eu me senti utilizando essa metodologia. Liberdade. Essa metodologia nos dá a liberdade de traçar o próprio caminho. Mesmo que o caminho seja conflituoso ao iniciar a pesquisa, porque são muitas informações, e você precisa buscar os pressupostos teóricos para responder às suas questões motivadoras, mas tem uma autora que diz no livro da Aguimar, que ela diz assim: ao caminhar com a carroça, as abóboras acomodarão. Então, conforme a gente caminha no percurso da pesquisa, as nossas indagações vão sendo respondidas através dos pressupostos teóricos que nós vamos encontrando. Então, essa metodologia traduz a liberdade do pesquisador para traçar a metodologia que queira utilizar em sua dissertação, na sua escrita. Então, é liberdade. Essa metodologia, ou se eu fosse qualquer aluno que esteja aí ouvindo, utilizaria essa metodologia, por dar liberdade do aluno pesquisar e construir o seu próprio método. Não que a gente não utilize os métodos já existentes. A gente pode ir lá beber da outra fonte, sim, mas nós temos a liberdade de criar os nossos métodos. E agora? Os outros professores também têm que utilizar, enxergar, observar essa linguagem? É isso, né? Professora, minha mãe dizia assim, que a gente só aprende com choro, na maioria das vezes. É difícil aprender sorrindo o tempo inteiro. Na maioria das vezes a gente aprende com choro. Nesses 18 anos de percurso, é muito doída a escola pública. Não é só amor, não é só projeto dançante, só festivais. Então, a senhora fez uma fala interessantíssima quando a senhora disse assim: olha, foi maravilhoso quando você falou dos adolescentes, porque eles querem punir a gente com silêncio. E aí a gente pergunta, eles não respondem, como forma de punição, de provocação. É uma cultura do adolescente. E a gente enfrenta isso na escola do ensino médio. Eles querem nos punir. A gente pergunta: e você, fulana? Eles não... dar com ombros, né? Então, quando eu disse que a gente aprende mais com choro, mais com a dor, eu aprendi muito com choro, muito com dor, dentro da sala de aula, dando aula no ensino médio, estando na coordenação e direção, porque eles não gostam de falar. Eles têm uma habilidade para falar. Eles preferem nos punir com o silêncio e dar com ombros. Então, quando a gente apresenta uma pesquisa, uma proposta dessa, é para dizer assim: professor, eu também sou professora da rede pública. Observe o seu aluno, enxergue ele como corpo e alma juntos. Ele não é só um corpo sentado para estudar a sua disciplina.
Ele é um todo, e esse todo é diverso, não é singular. Esse todo é cultural, e esse todo tem muito a contribuir com a sua aula, no pátio, nos projetos, na biblioteca, no laboratório de informática, no laboratório de ciências. Observe o corpo do aluno, observe o que ele quer dizer, não com a boca, mas com o corpo. É essa linguagem que vai contribuir e facilitar as aulas dos professores. Muito bem. Realmente, eu acho assim que os adolescentes são um grande desafio, né? Porque eles estão numa fase realmente de contestação, né? Então, professor, educador dessa fase precisa ter essas outras opções para ele poder conseguir atingir seus objetivos, né? O verdadeiro profissional, o verdadeiro professor, né? Eu digo assim, viu, Nora, que, inclusive, olhar o corpo, também tem alunos que têm muita timidez, né? Tem muita timidez, não consegue, nessa questão da língua falada, principalmente, ele não consegue se expressar, né? Então, como é que você vai resolver isso para aqueles alunos tímidos, né? O aluno autista, não é isso? Então, nós temos variáveis na sala de aula que precisam ser pensadas e contornadas, né? E, como você diz, a gente está sempre em construção, a gente está sempre aprendendo. Quem ensina aprende muito, a gente nunca está preparada. Eu, como professora de estágio, a cada universo que eu observava, a cada sala, eu via um universo diferente, né? E aí, que nunca entra na rotina. Por mais que você, como você diz, você tenha a sua aula, mas se você observar os seus protagonistas, os seus alunos, você nunca entra na rotina. É sempre cada dia diferente do outro, né? Se você tiver realmente essa sensibilidade desse olhar, né? Eu também concordo com o professor Heitor que a sua dissertação está pronta, a gente discutiu algumas questões na qualificação que você atendeu, né? Então, eu acho que eu não tenho o que propor, era somente agora para a gente conversar, né? Conversar e se deliciar, né? Com a pesquisa e de ver os nossos alunos chegando a este ponto, né? de defesa. Então, eu encerro a minha fala, também concordo com o professor Heitor, que deve publicar os artigos, o livro, que vocês acharem conveniente, e isso vai ajudar muito, muito os outros professores e a educação, otimizar a educação. Então, eu encerro essa fala. Obrigada. Grato à professora Odete aí pelas considerações. Correria aqui, a máquina estava desligando e estava sem um cabo. Os bastidores do ofício. Gente, mas assim, uma satisfação muito grande na condição de orientador desse estudo. Eu quero também, em relação ao trabalho, a pesquisa, né, tudo aquilo que eu tinha que discutir com a Norailde, já discutimos acaloradamente todo esse procedimento, né? Inicialmente tinha uma proposta, inclusive, de usar uma metodologia de identificação da linguagem do corpo com a fotografia, e eu queria dizer assim que eu fico satisfeito com o olhar dos dois avaliadores, externo e interno, que deram grandes contribuições no processo da qualificação. A qualificação é muito importante, porque até aí é orientando e o orientador, é a visão dos dois, né? Quando eu acho que entra as outras visões, melhora de forma significativamente o estudo. E estou dizendo isso para dizer que eu gostaria de ficar nessas considerações e apenas ressaltar a importância que foi para mim também orientar esse estudo e conviver
com a Norailda nesse sentido. Ela, enquanto professora de uma escola pública, da rede pública do estado de Mato Grosso, tem um grande potencial. Geralmente eu vejo muita dificuldade para os professores em exercício cursar um mestrado, né? Alguns estados, inclusive, não dá a liberação. É de grande relevância e importância que um mestrando ele tenha disponibilidade de tempo para isso, porque a dissertação de mestrado ela tem toda uma exigência, né, do rigor científico, e o nosso grande objetivo dentro do mestrado em letras é exatamente isso. Nós estamos formando pesquisador. Quer dizer, Noraildes agora ela não sai apenas na condição de professora, mas é uma professora pesquisadora que consegue olhar para a sala de aula, consegue olhar para a sua escola e refletir de forma diferenciada, enxergar os problemas, as dificuldades, saber como ir em busca de resposta, né? Fazer aquela relação que Paulo Freire fala de teoria e praxis, né? Teoria e prática, prática e teoria, né? Não basta apenas a prática ou só a teoria, é sempre necessário recorrer, né, a essas duas questões. Então, é isso que eu queria dizer assim para finalizar, dizer da satisfação que foi orientar o trabalho, reconhecer o potencial que ela tem enquanto pesquisadora. Eu acho que quando se sai do mestrado, já visualiza um doutorado e um privilégio, né, uma rede pública com um professor com a qualidade de mestre, né, que eu acho que muda o olhar, muda de forma significativamente os processos de ensino-aprendizagem escolar. Então, é isso que eu queria dizer aqui nessas considerações finais, do brilhantismo do trabalho, da necessidade que tem sim de publicação, dessa etnografia de si, que eu sempre procuro, como a Odete disse, né, levar os pesquisadores a fazer, porque é importante, né, o pesquisador se colocar, né, principalmente no estudo, da onde está se falando, né, quem é essa pessoa que está falando do quê, né, por que ela está falando de corpo e educação, né, e a neném está ali metendo bronca. Então, essa relação toda ela é de grande relevância também. Eu queria aproveitar aqui, antes da banca, a banca vai sair a gente vai se ausentar por, no máximo, aí, talvez uns 5 minutos, para a gente definir pela aprovação, que é um ritual, né, da defesa. Eu estava até imaginando esse negócio virtual agora aqui, porque como é que fica nesse período que a banca se retira e o público que está ali, né? Eu fiquei, coloca uma música para ir ouvindo e tal. Então a gente ainda não sabe como o ideal seria, né, que tivesse uma atividade para poder manter a espera, ou a gente acabar com esse ritual de ter que sair e talvez fazer tudo publicamente. Professor João Carlos, nas minhas bancas aqui no programa, eu tenho usado a seguinte estratégia, porque como a gente sai dessa sala para ir numa outra, eu libero as pessoas para criticar a banca. Você está entendendo? Porque como nós não vamos estar presente, é a hora, né, da plateia criticar a banca. Você está entendendo? Está liberado. Mas antes da gente sair, eu já mandei o link para vocês pelo Zap. Nós vamos reunir no Google Meet rapidinho para fazer isso. Só que antes disso, eu queria aproveitar aqui registrar alguns colegas dela, né, que mandou mensagem. Por exemplo, aqui a Poliana desejando boa sorte, fique tranquila. O Maurício também. A Luciana, né, Oliveira Monteiro, que é mestranda também. Boa sorte, amigas. Estamos aqui prestigiando e assistindo de camarote. Você colhendo os frutos. O Davi, né? Bom dia e sucesso, Nora. O Davi também é nosso mestrando aqui, jornalista aqui em Porto Velho. A Fátima Nascimento, né? Os colegas a reconhecem carinhosamente como Fatinha, né?
Sucesso, Norinha. O Aldísio, lá de Guajará-Mirim, também aqui presente. Vamos ver aqui, Aldísio. Sucesso nessa defesa. A Fernanda, bom dia, Nora, vai ser lindo, tal. A Fernanda é a nossa intérprete da língua brasileira de sinais, atualmente também mestrando, entrou aí na última turma, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Marcos aqui, o Marcos, representante dos discentes no nosso conselho. Também estou aqui acompanhando, grato ao Marcos. A Ruth, né, que é uma aluna da graduação em Libras. Bom dia a todos. Ela mandou uma mensagem. Essa tese, vou ler por completo, é um tema importante para nós, professora. A Ruth, que é professora da educação pública aqui no município de Porto Velho. A Luciana Clou, também estou aqui, marcando presença. A Inês esteve por aqui também, desejando boa sorte, né? O Maurício Neves deu um alerta aqui, o Pandran vive, né? A Luciana também aqui, Pandran vive em nosso coração, os colegas também se sensibilizaram com o Pandan, né? A Cleonice também esteve por aqui, Miranda Rodrigues, dando um parabéns, né? A professora Marília Lima Pimentel também dando os parabéns, a professora do programa, coordenadora atualmente do nosso mestrado, ela que conduz todo esse trabalho por aqui. Então, é isso que nós temos. Eu vou então, professor Heitor, aqui só preparar aqui o slide de abertura, a gente vai se retirar por 2 segundos, a gente pede para os membros da banca ficar apostos aí. A gente sai dessa sala e entra na outra, professor João Carlos, Entra na outra, e aí nós depois vamos conecta ficar. aqui de novo. Depois conecta aqui de novo, exatamente. Tá bom. Então é isso, a gente pede então 5 minutinhos só enquanto a banca se reúne ali para definir pela aprovação ou não da Nora Ilse, e a gente retoma em instantes.
Estamos aqui de volta. Só um pouquinho aqui. Professora Odete. Tá o professor Heitor aqui também já. Estamos todos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só aproveitar antes de anunciar aqui rapidinho. Aproveitando aqui o momento, que tem uma mensagem aqui. A Poliana Noraís, minha amiga, estou muito feliz por conquista. Muito linda a sua pesquisa. Como educadora, aprendi muito hoje com sua pesquisa. Sucesso e obrigado pela amizade e incentivo em meus estudos. Ok, Poliana é a próxima, né? Leonice aqui, estou aqui ainda, amei a defesa e as considerações. E o Marcos também, mais uma vez, reforçando parabéns. E na linguagem jovem aí, foi top. Bom, vamos ao veredito final. Então, após a banca se reunir com as considerações finais, a Noraildes, ela se encontra aprovada como mestre em letras, com a indicação da banca de publicação do trabalho para que seja publicado. Considerando isso, a dissertação aprovada, né? Eu acho que a indicação de que seja publicado e tudo assegura honras e louvores à sua pesquisa. Sua palavra final aí de agradecimento e considerações a todos. Aprovada com louvor. Que lindo! Muito obrigada, Deus abençoe. Eu agradeço a todos os professores do programa, ao João, a esse pedaço de gente aqui, que é mestranda e mestra agora junto comigo. Que Deus abençoe imensamente todos os professores, tanto do programa quanto da banca externa, que é Heitor muito querido, muito solícito sempre. Aí eu chamo que a nossa turma é a turma da aula remota e da pandemia. É tudo tão diferente, todos os dias a gente tem algo diferente, as aulas foram online, cansamos, aprendemos, foi difícil, foi mais difícil do que a gente imaginava. A gente pensa que é difícil entrar na seletiva, difícil mesmo é sentar, estudar, escrever. Agradecida, muito agradecida. A gente estava até pensando que agora a gente pode analisar, que a gente entra no mestrado não sabe muito bem o que é pesquisar, que é o objeto de estudo, olhar um objeto e dizer assim, esse dá para pesquisar. Aí agora a gente consegue enxergar assim, ó, agora dá para eu pesquisar também sobre cada tipo de movimento e analisar esse movimento do aluno como linguagem corporal, bem específico, também dá. Então, o mestrado na Universidade Federal de Rondônia me deu essa possibilidade e esse despertar para a pesquisa. Estou muito grata a todos os professores, a coordenadora Maria, pelo carinho sempre, ao professor João, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, pelo zelo. Muito obrigada. Isso aí, Nora. Deus abençoe. Odete, só liga o Parabéns. microfone, Odete. Vamos lá. Considerações finais aí da Odete, do Heitor. Bom, desculpe, tá, Odete? Eu vou... Não, vamos ser os externos primeiro. Os mais velhos primeiro, né? Não, só mais uma vez agradecer ao professor João Carlos e a Noraildes pelo convite, dizer da minha alegria de estar aqui, e também a alegria de conviver com você, Odete, nesses dois momentos. Assim, foi um prazer enorme, né, poder ouvir você. Espero que a gente tenha a oportunidade de nos encontrarmos em outros momentos, tá? Parabenizar ao programa, né, pelo trabalho de vocês, é extremamente importante, e o resultado da pesquisa da Nora é um demonstrativo do que vocês vêm fazendo aí no programa de vocês. Muito bom isso, estou imensamente feliz de estar aqui e grato por tudo. Que Deus abençoe a todos nós para a gente continuar resistindo nesse momento de dificuldade que todos nós
estamos passando, mas que estamos passando. Chega um momento, a gente sai vencedor, né? Felicidades, um abraço a todos vocês. Valeu. Bem, então eu gostaria também de dizer da minha satisfação de estar presente. Parabéns ao professor João, ao professor Anora, por esse trabalho, né, de fôlego, e estar presente aqui com os colegas que estão aqui, os nossos alunos, que é interessante dar essa força para quem está defendendo, mas também é um aprendizado, né, para que ele saiba como é que vai ser o momento dele, né, porque sempre um momento de muito nervoso, muita ansiedade, né, mas que é muito importante. Então, parabéns mais uma vez. Grato, então, ao Heitor e à professora Odete. Para finalizar, eu só queria registrar em relação ao trabalho algo que eu esqueci, que a Nora falou um pouquinho. No processo de qualificação, a professora Odete levantou um questionamento assim que eu achei brilhante, fundamental. A Nora também refletiu muito sobre isso, que não era objetivo do estudo, mas a Odete dizia assim, mas quais são as linguagens do corpo? Como que o corpo se manifesta? Ou como que o corpo fala isso? Aí a Nora dizia, não, esse não era o objetivo e de fato não foi. Mas assim, o olhar da Odete, ele despertou, né? E lógico que a gente buscou isso também em alguns estudos. Tem vários livros colocando as linguagens corporais, porque o corpo fala e ele manifesta símbolos linguísticos também. Então, quando a Odete disse assim, como é que fica o DAO, tal, eu trabalhei com a educação especial e atualmente trabalhando com a língua brasileira de sinais. Ontem eu mandei um convite e o professor Magno falou assim, pesquisa interessante, pertinente. Eu falei, ele gostou exatamente por isso, porque o quanto fala o corpo na língua brasileira de sinais, né? Aí quando a Odete disse do DAO, e eu falei assim, nossa, na educação especial, muitas vezes, um síndrome de Down, um autista, ele fala também muito com o corpo, né? Tem que ele quer dizer algo, ele está refletindo algo. Então, essas linguagens corporal, ela está presente, muito presente. E a gente observa agora, por exemplo, com a Neném, né? com a Ana, dizendo que não consegue ainda. Tá no momento de não precisa alguns mas com o corpo ela já fala. A gente olha para ela assim, em alguns momentos, você sabe o que ela está fazendo. Se ela tá desenvolvendo alguma atividade, quando ela... Então, assim, queria registrar isso aqui para aqueles que estão nos acompanhando, que talvez a identificação das manifestações da linguagem corporal daria uma brilhante tese de doutorado, né? E que a Nora possa buscar novos caminhos e talvez continuar os próprios estudos para definir isso, né? Na perspectiva desse questionamento da Odete, de que quais são os símbolos linguísticos que o corpo fala, né? E acredito que isso vai estar diferenciado, como a Nora estabelece, quando ela diz que o corpo é produtor de linguagem, quer dizer, o corpo fala de acordo com a sua cultura. A gente percebe muito isso nos povos indígenas, né? Por exemplo, os povos indígenas usam a pintura corporal e por meio da pintura corporal ele manifesta alegria, tristeza, se pinta para a guerra. Então, o corpo manifesta uma posição histórica e simbólica para aquele momento. Eu não queria fechar a sessão sem registrar isso. E agora, para fechar, de fato, alguns colegas aqui movimentaram e mandaram novas mensagens. Eu queria fechar, apresentar para nós essas mensagens e a gente encerrar de fato, né?
A Fatiminha mandou uma mensagem: Nora, você é merecedora de todo o sucesso, todo o meu carinho, sua jornada, seus esforços, suas conquistas. Grato por poder partilhar comigo sua amizade. Beijos. Aqui tem uma outra também, a Fernanda. Mestre Nora, parabéns, querida, mais do que merecido. Parabéns também à banca e ao professor João Carlos. Parabéns. A Ruth, aqui também, a Ruth, parabéns, foi maravilhoso. A Inês voltou dando uns parabéns aqui. Estou muito feliz, a Luciana, estou muito feliz por essa oportunidade de estarmos presentes, mesmo sendo virtualmente, você merece. Parabéns. O Marcos, parabéns, mestre. Só parabenizando aí já com os resultados. E com isso nós podemos dizer que está consolidada, então, a defesa pública, né, da Nora Ides, da sua dissertação de mestrado, Corpo, Movimento e Diversidade Cultural, um estudo pós-crítico da relação do corpo na produção da linguagem. E consolida. Yes. Parabéns, Nora. Parabéns, Joãozinho. Felicidades para vocês, tá? Um abraço. Conhecer o professor Heitor. Prazer para mim, Odete, tá? Felicidades para vocês, sucesso aí, né? Trabalho de vocês na Unir, a todos nós. Grato a todos. Tenham todos um bom dia e vamos em frente. Se cuide. É um momento de muito cuidado, viu? Máscara, álcool e gel e o isolamento ainda é a melhor forma de combater esta pandemia, com toda essa dificuldade que a gente ainda está tendo de ter o acesso à vacina, e principalmente nós, professores, que ficamos no 4º grupo para ser vacinado junto com os presidiários. Bom dia. Bom dia, Joãozinho. Um abraço, hein? Até mais. Tchau para vocês. Tchau, Odete. Tchau, Nora. Tchau, professor.